Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Estou começando aqui a gravação, né, para a gente poder colocar lá no Canvas depois, para aqueles alunos que não puderam estar conosco hoje. Tá? Então, vamos iniciar mais uma semana de trabalho dentro da disciplina de paleontologia, tá? Vamos atender, o pessoal está chegando. Aqui. Vou voltar aqui para o bate-papo. Então, eu gostaria de saber de vocês se vocês têm tido alguma dúvida, como é que estão tocando a disciplina, se está tudo bem. Então, ótimo. Ah, que bom que tem gente gostando bastante da disciplina. Certo, vamos lá. Eu queria fazer um comentário, né? Registrar aqui no nosso encontro, que depois os colegas vão acabar olhando, que é referente aí ao nosso Fórum 2, né? Vocês devem ter acompanhado que eu realizei as correções, né? A gente está encerrando a semana 3 para dar início à semana 4, mas diante daquilo que eu li lá no Fórum 2, referente ao processo de fossilização, eu queria fazer um comentário, né? Registrar aqui no encontro para que todos possam ter acesso a essa informação depois, tá? Eu não sei se faltou um esclarecimento da minha parte com relação, quando eu perguntei qual era o tipo, né, qual era o tipo de grupo de fóssil que seria mais adequado a uma análise evolutiva e qual que seria mais adequado a uma análise paleoecológica. Muitos dos alunos responderam, né, acertaram essa questão, tá tranquilo, mas responderam considerando apenas os iquinofósseis, tá? De fato, iquinofósseis são importantíssimos para uma análise paleoecológica, porque se um iquinofóssil, só lembrando, são os traços, vestígios, tubos, né, que ficam preservados, eles não são retrabalhados. Quando eles estão preservados, eles são sempre preservados no local onde eles foram feitos, né? Então é sempre in situ a preservação e, portanto, quando eles estão presentes, eles trazem muita informação do ambiente, eles trazem muita informação da ecologia dos animais que fizeram aquele traço. Então, sim, de fato, isso é verdadeiro, tá? Ocorre que, para o contexto da questão, eu estava ponderando grupos, né, biológicos que teriam maior representatividade no registro quando comparamos moluscos bivalves e quinidários medusoides, tá? E aí era para vocês darem continuidade a esse raciocínio, ou seja, o grupo que é mais completo, por ser mais resistente e, portanto, ter mais partes duras disponíveis, que é o caso dos moluscos bivalves, esses sim terão mais representatividade e, por terem mais representatividade, são super importantes do ponto de vista evolutivo, né? Eles contribuem muito para estudos evolutivos. Por outro lado, né, quinidários medusoides, muita água no corpo, são organismos mais moles, organismos mais frágeis, não retrabalham, eles não aguentam muito, né, o retrabalhamento que ocorre antes do soterramento final, e se eles estão preservados ali, é porque o soterramento foi muito rápido e aí houve um registro que eu posso dizer praticamente instantâneo, né? Um registro das condições ecológicas. E aí a gente consegue resgatar a informação ambiental e ecológica, tá? Então, só para a gente encerrar aquele ciclo, não está errado quem colocou aí que os iquinofósseis, mas a proposta do fórum era dar continuidade àquele mesmo grupo, né? Então, era para fazer moluscos bivalves versus quinidários medusoides. Muitos concluíram o raciocínio dessa forma, inclusive os que estão presentes aqui na aula, mas houve muita
muita gente que trouxe essa questão aí dos icnofósseis, tá? Como eu não havia falado em aula, então eu deixo registrado aqui no nosso encontro, para que não fiquem dúvidas, certo? Vocês que estão me acompanhando aqui, né? Letícia, Ana Lúcia, Iago, vocês compreenderam essa questão que eu acabei de colocar? Os icnofósseis, tá? A conclusão do raciocínio, né? A partir dos dois grupos que eu estava colocando. Então, ótimo. Vamos em frente. Tá. Então, o fórum da semana 3, né? Eu ainda não realizei todas as correções, então eu ainda, porque fecha hoje, né? Até as 23h59, então eu não tenho muito o que ponderar para vocês. Mas eu quero perguntar se vocês tiveram alguma dificuldade para realizar o fórum dessa semana que se encerra hoje. Muitas dificuldades? A semana 3 ela se encerra hoje. E ao se encerrar hoje, tudo bem, né? Então, esse tema dessa semana que se encerra hoje é um tema fantástico. É um tema que nós temos muitas novidades atuais, tá? Existem ocorrências, né, de representantes que seriam dessa época aí da explosão cambriana da vida, sendo conhecidas em outras partes do mundo. Então, tem muitos pesquisadores contribuindo, né? É um alvo de estudo, né? Muito alvejado, né? Todo mundo quer estudar, quer encontrar, quer ter mais notícias para compreender essa parte aí da explosão cambriana da vida. Então, em termos resumidos, é que nós teríamos aí um longo período, né, na história evolutiva da Terra, e esse longo período vai todo o Proterozoico, né, ou seja, toda a parte aí do pré-cambriano, em que nós tínhamos o mar repleto de estromatólitos, né, e aí, num determinado momento, nós vamos observar irradiação biológica, trazendo aí representantes de todos os grandes filos que nós conhecemos hoje, tá? Inclusive, né, com alguns representantes que se extinguiram, digamos que o experimento biológico não deu certo, né? Ou deu certo, seguiram sua trilha e a sua história evolutiva, outros não deram certo, foram mais efêmeros, ficaram restritos àquele período do Cambriano, né? É que não deu certo, é que não teve continuidade evolutiva, certo? Então, esse é um período fantástico de explosão de todas as matrizes que a gente chama de irradiação de metazoa, irradiação enquanto nós temos um momento com muitas novidades evolutivas, né? E quando nós temos uma linhagem biológica ocupando várias possibilidades ecológicas, tá? Então, o interessante disso tudo é que já no comecinho a gente já começa a observar, né? No comecinho da diversidade biológica, a gente começa a observar um arranjo aí em cadeias tróficas. A cadeia trófica, ela já é complexa desde o começo, né? Desde o início aí do Fanerozoico, comecinho do Paleozoico. Obviamente que a complexidade, ela vai aumentar em direção ao Cenozoico, e é isso que nós vamos ver no módulo dessa semana, que se inicia, tá? Mas ela se torna mais complexa e mais completa, ou seja, cada nível trófico ganha novos grupos, mas os níveis se mantêm. De certa forma ou de outra se mantém. Então, desde esse início aí da explosão cambriana, a gente já observa, por exemplo, a ação tá? E a predação, ela vai ser... Bom dia, Lucas! A predação, ela vai ser uma interação biótica
que governa muito das ações aí, que uma pressão evolutiva muito importante para entendermos algumas tendências que vão ocorrer aí ao longo do registro sedimentar, tá bom? Então, eu não sei se vocês já fizeram, né, o fórum da semana 3, tá? Lucas, depois, se você puder, tiver interesse, dá uma olhadinha nos primeiros 10 minutos dessa gravação, que eu fiz alguns comentários sobre o fórum 2, tá? Que é com relação a por que alguns alunos não tiraram total, tá? E o que eu esperava que fosse comentado lá. Mas mais importante do que a nota é a compreensão, tá? Com relação ao que são os equinofósseis, o que pode ser feito com os equinofósseis e completude no registro fossilífero, tá bom? O experimento de Miller, ele é maluco, né? Você colocou aí para entender melhor. O experimento de Miller, ele é um TCC, para vocês terem uma ideia. O que esse cara fez? Ele tentou simular as condições da Terra primitiva. Então, ele fez um circuito fechado, né? Num compartimento, ele colocou pessoal, vocês precisam que eu projete esse negócio aí do experimento de Miller, ou só eu falando já esclarece? Todos têm na mente, mais ou menos, a imagem? Então tá. O que ele fez? Esse experimento, ele fez um compartimento fechado, com tubos de ensaio, digamos assim, balões volumétricos, etc., tudo monitorado e controlado. Num primeiro compartimento, ele tentou simular as condições do mar primitivo, né? E num outro compartimento, ele tentou simular as condições da atmosfera primitiva. E aí, esses dois compartimentos se comunicavam e ao final aí desse circuito de comunicação desses dois compartimentos tinha uma torneirinha que ele abria e capturava o produto final daquela reação química. Na verdade, era uma reação química. Então, no compartimento que ele tentou simular as condições primitivas do oceano, ele aqueceu, ele colocou vapor de água, né? E ele aqueceu aquilo. Por quê? Porque a Terra ainda estava consolidando, né? Ainda tinha muito vulcanismo, ainda tinha muito bombardeio, né? Então, um bombardeio de meteoritos. Deixa eu ver se eu aceitei aqui o coleguinha. Aí, chegou. Então, ele colocou o vapor d'água, esquentou, né, aquela dinâmica ali, né, ele colocou a água e esquentou, e aí ele pôde perceber o vapor de água que foi capturado lá no compartimento que seria o compartimento atmosférico, tá? Nesse compartimento atmosférico, ele também colocou gases, que eram gases que estariam presentes na atmosfera primitiva. Quais? Né? Todos o que nós vemos hoje, menos o oxigênio. Tá? E todos esses gases, eles são adjuntos, né? Eles são elementos voláteis do manto, lá do interior da Terra. Então, toda essa parte que volatiza do magma, né? Quando o magma chega na superfície para fazer a rocha, ele perde os gases, porque são voláteis. E vai para onde? Fica represado aí na atmosfera, considerando este ser um circuito fechado. Então, ele refez isso também. Então, no setor que ele colocou aí compartimento atmosférico, ele colocou ali dentro o CO2, metano, enxofre, amônia. Bom dia, Júlio. Ele colocou os elementos que eram elementos da época aí da atmosfera primitiva. CO2, acho que eu já falei, e amônia, e todos os gases menos o oxigênio, tá? Aí já estava aquecido e ele colocou um condutor eletromagnético para fazer descarga elétrica. Então, ele colocou descarga elétrica, simulando também a época da consolidação da crosta, tá? Então, a partir das descargas elétricas e
da recombinação de todos esses elementos que estariam na atmosfera primitiva, junto com o vapor d'água, tá, gente? Porque o vapor está vindo do oceano primitivo, né? Ele colocou embaixo desse balão volumétrico aí do compartimento da atmosfera um condensador, que nada mais é do que você resfria e aquilo pode ser capturado. Por exemplo, a água você vai capturar em gotas, né? Ao invés de vapor d'água, você vai capturar em gotas de água. E os outros elementos ele também capturou. E aí, quando ele abre a torneirinha e captura, né, após o condensador, todos os elementos, o que ele capturou? Ele capturou alanina, ácido graxo, ele capturou várias moléculas de aminoácidos. Então, com esse experimento, Lucas, o que ele consegue comprovar? Né? Ele consegue comprovar que é possível você obter uma combinação, uma recombinação de aminoácidos a partir daquela matéria-prima inicial. E qual que foi a matéria-prima inicial? Vapor d'água e os elementos voláteis que estavam no interior do manto. Então, com base nisso, esse experimento contribui para que a gente possa dar andamento na ideia da tal da sopa primordial, em que os elementos teriam se recombinados aqui dentro, né? Ou na atmosfera, ou dentro do oceano, formando os primeiros aminoácidos. Aí os primeiros aminoácidos se recombinando, formando as primeiras proteínas, e assim sucessivamente. Depois a gente vai ter a endossimbiose, por questão de partículas dentro de célula, e aí a ideia da evolução surgindo, né, a partir das moléculas com base aí na Terra. Então, o experimento de Miller, ele contribui para isso, tá? Ele resgata as condições primordiais para ver se é possível ou não. Ele conseguiu reproduzir em laboratório. Se foi isso que aconteceu há 4,6 bilhões de anos, exatamente, não se sabe, tá? É apenas uma interpretação. Deu para entender? O mais legal disso tudo é que isso é um TCC, né, gente? A pessoa tá lá, de repente, eu vou fazer um experimento que retrata e que vai discutir a origem da vida, só isso, né? Então, o cara foi lá, fez super simples, mas que conceitualmente super válido e complexo, né? Aí, depois disso, nós tivemos lá, num período do Cambriano, toda aquela explosão biológica, e aí, hoje, eu vou apresentar para vocês o que nós temos de novidade para a semana. Então, antes de eu apresentar o que nós temos aí de novidade para essa semana, quero ouvir dos colegas que chegaram aí, se tem mais alguma dúvida que ficou, né, nesse módulo sobre a origem da vida e sobre a irradiação dos metazoários. Tem mais alguma dúvida? Eu tô em aula. Pede para o papai colocar. Então, pede para Solange, por favor. Meu filho pedindo água. Não? Tá tranquilo? Então, eu vou seguir, tá? Pode ir colocando aí no bate-papo, não tem problema nenhum. Vejam, por favor, eu compartilhei agora, né, a semana 4. É semana 4 mesmo? 1, 2, 3, isso mesmo. Semana 4, tá? Na semana 4, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os invertebrados, em todas as eras, mas dando ênfase na era paleozoica, tá? Com os 2 grupos especiais que nós temos aí na era paleozoica. Especiais porque um deles já está extinto e o outro está quase extinto. Então, esse quase extinto, ele não é alvo de muito estudo, né, atualmente, porque não comparece muito aí na nossa paisagem atual,
Então, deixa eu voltar aqui. Eu vou compartilhar minha tela, tá? Compartilhando a tela. Isso. Deixa eu colocar aqui para vocês. Bom, então essa é a semana 4. Vocês conseguem visualizar minha tela? Não. Por que ela não foi? Ah, agora que ela vai. Desculpa, gente, deve ser um problema de... deve ser um problema de internet mesmo. Agora foi. Tá. Então, na minha tela compartilhada, eu vou abrir aqui o Canvas, né? A disciplina de paleontologia, e esse é o módulo 4, tá? No módulo 4, o que nós vamos ver? Nós vamos estudar a vida nas eras paleozoica, mesozoica e cenozoica, a partir do exemplo dos invertebrados. Por que nós vamos trabalhar os invertebrados agora? Porque para o próximo módulo a gente já vai começar a estudar um outro processo biológico que vai ser a conquista do ambiente terrestre, e aí, né, a gente já vai começar a falar dos vertebrados. Então, a chance da gente falar dos invertebrados é agora, tá bom? Eu vou dar mais ênfase em grupos classicamente paleozoicos, né? Mas também tem uma área que está aí que a gente vai explicar a dança que aconteceu ao longo aí do Mesozoico e do Cenozoico também, tá bom? Então, para aula, para esta semana, né, para este módulo, a gente vai falar muito de ecologia, existem termos ecológicos, tá? Sempre que eu me atentei que eu estava falando de termos ecológicos, eu tentei explicar, mas se surgirem dúvidas e ficarem dúvidas, né, porque às vezes você fala e não percebe, e como a gente não está na aula ao vivo, né, ninguém levanta a mãozinha para perguntar, então eu tentei, né, prestar atenção em esclarecer todos os termos biológicos, ecológicos, mas se algum ficou para trás e vocês tiverem dúvida, por favor, solicitem esclarecimento, tá? Que eu ajudo vocês. Então, para esta semana, deixa eu ver se não tem nada no bate-papo. Não. Então, vamos lá. Para esta semana, então... Aí, tem que estar daquele jeito, hein? Foi. Para esta semana, então, né, de terça a terça, portanto, de hoje, 17 de novembro, até terça que vem, 24 de novembro, é o período em que nós vamos desenvolver o 4º módulo de estudos, tá? Então, a gente já está chegando na metade da nossa disciplina, né? São 9 semanas. Então, vocês precisariam participar do encontro síncrono, que é o de hoje, que vai ficar gravado, depois eu incluo lá no módulo para vocês, tá? São 2 aulas. Então, vocês podem assistir a primeira aula, em que eu vou trazer 2 grupos de invertebrados específicos, para que vocês possam conhecer melhor. E a segunda aula, em que eu vou trazer tendências ecológicas e tendências evolutivas, né? Trazidas aí, estudadas ao longo de todo o Fanerozoico, portanto, isso inclui Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. E essas tendências, né, são registradas a partir das nossas faunas de vertebrados, mas como vertebrados ainda não está muito bem estabelecido como nós conhecemos hoje, né, porque ainda estamos restritos ao mar, os maiores exemplos são dos invertebrados. Então, questões gerais ecológicas e evolutivas está na aula 2, certo? Eu acho que não tem texto de apoio para esta semana. Deixa eu voltar lá, até tá errado esse roteiro. Vamos voltar. Gente do céu, que lerdeza que tá essa internet. Deixa eu ver se eu não caí. Não, tá gravando. Módulo 2. Não tem texto de apoio. Tá doido, esse roteiro tá doido. Deixa eu editar ele aqui, senão depois vocês vão ficar procurando, né? E não tem. Então vamos tirar. Vocês vão fazer aí o Fórum 4. Esse texto de apoio não existe, não.
Aí vamos pôr aqui, né? 4 e o 5, não dá problema. Vocês vão desenvolver o Fórum 4 e a atividade orientada 2, certo? Então, vamos lá dar uma olhadinha nessas atividades aí. Para o módulo 4, portanto, temos a primeira aula. Já vou adiantar para vocês que o tema dessa primeira aula, os grupos em que eu vou trazer mais informações paleoecológicas, informações gerais em termos aí de morfologia e sistemática, são 2 grupos, né? O grupo dos braquiópodes, né? Que vocês vão trabalhar um pouco mais, conhecer um pouco melhor, e o grupo dos trilobitas, tá? Então, eu apresento mais diversidade para vocês e interpretações paleoecológicas, tá? E depois, para que vocês conheçam aí. São grupos, trilobita, ele é exclusivo do Paleozoico, né? Ele se extinguiu no Mesozoico e no Cenozoico nós não temos nenhuma forma de trilobita, não deixou descendente, aparentado da mesma linhagem evolutiva. Já Braquiópodes, ele é mais comum e abundante no Paleozoico, porém, no Mesozoico e no Cenozoico eu ainda tenho grupos de Braquiópodes, porém, ele sofreu um declínio, né, drástico, e poucos grupos sobreviveram aí ao longo do Mesozoico e Cenozoico. Tá tudo aí na aula para que vocês possam conhecer melhor. Deixa eu só, eu voltei ali para ver o... Na aula 2, voltar, pronto, voltou. A aula 2, ela traz a questão evolutiva, é uma aula que fala das faunas evolutivas. Vou trazer interação ecológica, vamos trabalhar um pouco sobre a Revolução Marinha Mesozoica, tá? O indicativo aqui em cima da aula é Biologia Evolutiva, módulo 8, aula 1. Não tem problema, porque, na verdade, essa é uma aula, é um vídeo que eu também utilizo na disciplina de Biologia Evolutiva, por isso que ela está com esse... não está errado, não, é porque é um vídeo compartilhado da outra disciplina que eu coloquei, tá? Mas o contexto é esse, é um contexto paleontológico também, ok? Quem já fez a disciplina, quem já realizou esse módulo, ele vai lembrar dessa aula quando um contexto aí da paleontologia e pode acabar clareando mais um pouco a mente aí para a gente fazer compreensões com relação aos invertebrados. Bom, assistindo então as 2 aulas, vocês vão lá para o Fórum 4. E no Fórum 4, nós vamos ter uma pergunta bem direta. Assim que carregar, eu mostro para vocês. Olha só, podemos notar mudanças de padrões ecológicos nas faunas de invertebrados marinhos ao longo do Fanerozoico. Então, depois de vocês assistirem especialmente a aula 2, né, principalmente aí quando a gente fala de equação da interface água-sedimento, tá? Então, lá a gente explica bastante essa questão aí de mudança de tendência de padrão ecológico. Então, sempre teve predador, né? Sempre teve fauna, sempre teve planctônico, sempre teve essas modos de vidas, hábitos alimentares. Então, são esses requisitos ecológicos. E aí, eu acho que está tudo explicado nas aulas, inclusive os termos, tá bom? Quem não estiver familiarizado aos termos utilizados nas aulas e não conseguir entender, caso a explicação não seja a contento, por favor, entre em contato comigo aí, tá? No e-mail, mas vamos ver, eu acredito que tá tudo bem, tá?
Então, esse é o Fórum 4, uma pergunta bem direta, mas seria interessante vocês assistirem às aulas para conseguirem compreender a discussão que deve ser realizada aí na resposta, tá? Então, mudanças de padrões ecológicos e evolutivos, né? Quando a gente compara os invertebrados no geral, de tudo aquilo que nós observamos de mudanças no ambiente marinho. Então, se vocês puderem entender o que vai acontecer lá na Revolução Marinho-Mesozoica, já ajuda bastante também. É aula 2. Deixa eu voltar agora, módulo, e vamos ver a atividade 2. Deixa eu ver se não tem nada aqui no bate-papo. Aqui, ó. Júlio, excelente pergunta, tá? Vocês estão me ouvindo? Voltei. Vocês continuam me ouvindo? Nossa, o status da conexão aqui tá vermelhinho. Tá, então vamos torcer para a gente conseguir, ao menos, finalizar essa explicação. Júlio, a questão do oxigênio foi detectada a perda da sua conexão. Vamos, cara, ajuda aí. Eu vou continuar falando, né? Vamos ver se vocês conseguem me ouvir. A questão do oxigênio contribuiu demais para a biodiversidade, mas são dois fatores principais. Uma é você ter o recurso em abundância, e esse recurso é o oxigênio, tá? Especialmente porque você precisa do oxigênio para a construção da carapaça, digamos assim. Tudo que foi inventado em termos de biomineralização foi a partir, nesse momento, foi a partir de carbonato de cálcio, e o carbonato de cálcio utiliza o oxigênio em sua organização. Então, se não tivesse oxigênio sobrando, dificilmente seria possível construir algo de carbonato de cálcio, tá? Então, sim, o oxigênio contribui para a construção, para o início da biomineralização. Mas é só o oxigênio? Se essas conchas, se esqueletos biomineralizados não contribuíssem com nada, né, em termos de vantagem adaptativa para os esqueletos, para os organismos que têm essa biomineralização, talvez ela não fosse tão abundante como nós observamos hoje. Porque, na verdade, ter casado favorece para que você, pelo menos, fuja da predação. É muito mais fácil um predador atacar uma presa sem concha do que uma presa com concha. E essa questão da concha, ela ainda vai mudar ao longo do tempo, já para o de hoje. Vai chegar um momento em que as conchas se tornam mais espessas, e vai chegar um momento em que essas conchas, além de serem mais espessas, elas são feitas de carbonato de cálcio na forma calcítica, que é muito mais resistente, tá? Esse momento é engenharia, digamos assim, dos moluscos bivalves, que vai acontecer no Mesozoico. Por quê? Porque as taxas de predação vão explodir lá no Mesozoico, tá? Por enquanto, aí, ao longo do Paleozoico, as conchas, elas existem, mas elas não são tão espessas, e elas são de aragonita, que é uma forma mais instável e confere mais fragilidade à concha, certo? E por que isso acontece? Porque tá tranquilo, tá beleza, os predadores atacam, mas ainda não tem muita predação. As taxas de predação do Paleozoico são inferiores às taxas de predação do Mesozoico, mas a predação já existe. É só a gente olhar lá o Anomalocaris. Agora vocês vão ver, tem trilobitas predadores. Então, nós já tínhamos uma série de artrópodes aí que já causavam, né, já eram de cadeia, já eram predadores. Tá, vocês conseguiram ouvir minha explicação? Porque a minha conexão oscilou. E aí, agora tá verde. Agora vocês me ouvem. Deixa eu pôr no bate-papo.
Ah, não foi tudo. Deu uma cortada, mas deu para ouvir. Essa cortada, então, é a oscilação, ó. Tá vermelho de novo. Vai cortar de novo. Eita, tá difícil, hein? Aqui. Deixa eu voltar lá no módulo. Agora então, eu vou apresentar a atividade 2. Tranquilo? Olha só, aqui na atividade 2, então a gente tá, vocês estavam fazendo a pesquisa no CIGEP, né? Já sabem o que é sítio geológico e paleontológico, já sabem o que é geoparque. Geoparque é um status maior, né? Porque aí você vai receber o status da Unesco, então ele é mundial, né? Preservação de patrimônio mundial, não só nacional, né? E aí, a gente agora vai partir para a atividade orientada 2, depois nós vamos num outro momento a 3 e num outro momento a 4. Então, iniciando agora, né, dando continuidade aí aos sítios paleontológicos, a gente vai fazer uma pesquisa ao Paleozoico brasileiro. Então, nessa atividade, a pesquisa é no Paleozoico brasileiro. Vocês deverão conhecer a Bacia do Paraná, especificamente em seu período devoniano, tá? A Bacia do Paraná é imensa, ela é totalmente paleozoica, com vários afloramentos, né, de rochas em uma extensão muito vasta aqui no território brasileiro, ela não é exclusiva do território brasileiro. Então, para vocês não se perderem muito, as palavras-chave que vocês devem, né, se atentar é Bacia do Paraná, Devoniano, Brasil, tá? E o sítio paleontológico lá do CIGEP, que já está cadastrado para que vocês possam conhecer, é o de Jaguariaíva, é o sítio 65 que está cadastrado lá no CPRM, no CIGEP, tá? Se vocês clicarem aí nesse linkzinho, vai entrar na página deles que descreve o sítio de Jaguariaíva. Então, esse sítio paleontológico de Jaguariaíva, ele é um corte de estrada de ferrovia, tá? Ele é um corte na linha de trem e nos barrancos, né, dessa linha de trem tem sucessões métricas, né? São vários metros aí de rochas que são rochas do Devoniano e que são rochas da Bacia do Paraná, lotado de fósseis, certo? Então, eu coloquei aqui duas sugestões de leituras rápidas que vocês podem. Ah, a leitura sugerida era isso aqui, gente. Preciso colocar o PDF. Eu vou colocar o PDF, tá? Assim que acabar a aula, eu coloco o PDF na leitura sugerida. Os dois PDFs. Eu vou colocar embaixo da atividade 2, que aí vocês vão saber. Então, tem ali o Fósseis do Paraná, do Fernando Sedor, e tem Paleoicnologia do Daniel Sedor e colaboradores. Então, são dois PDFs para vocês correrem o olho e tentarem entender um pouquinho, tá? Em português, tem imagens, né? Para vocês verem do que se trata esse sítio paleontológico de Jaguariaíva. Entrem no site do CIGEP, por favor, para entender direitinho o que é, tá? E aí, faço duas perguntas. Que fósseis predominam nesses afloramentos em questão? E qual é o tipo de ambiente em que foram formados? Certo? Então, o que tinha em termos de fósseis? Grandes grupos, não precisa colocar nome de espécie, mas grandes grupos para vocês saberem mesmo o que tinha, tá? E qual que é o tipo de ambiente em que foram formados? A dica tem a ver com o que nós estamos trabalhando nesta semana, tá? Eu vou colocar os dois PDFs aí, Fósseis do Paraná e Paleoicnologia. Apesar de serem literaturas que são abertas na internet, eu não sei se todos terão a mesma abertura, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Não coloquei porque, não sei por que eu não coloquei. Já estava separado. Deixa eu voltar lá. Descompartilhar. Entenderam, pessoal? Vocês conseguiram entender direitinho? Tranquilo, então.
Então, deixa eu ver se eu já consigo... Deixa eu ver se eu já consigo colocar ali. Vamos mexer nesse módulo aqui, que daí agora mesmo a gente já coloca. Então, vamos ver, né? Se a internet vai deixar a gente fazer de uma maneira rápida. Nem sempre é rápido. Ó, eu vou subir os arquivos, então, ali no módulo, tá? Vamos ver se eu consigo escolher o arquivo aqui. Etapa 2, área. Segunda etapa. Fósseis do Paraná. Tô subindo, já atualiza para vocês aí já. Então, Fósseis do Paraná. Esse paleontólogo, ele é professor, Fernando Sedor, professor da Universidade Federal do Paraná, que fica em Curitiba. Tá demorando uma eternidade. E o outro, de paleoicnologia, é o professor Daniel Sedorco, da UFO, paleontólogo da UFO também, do campus de Monte Carmelo. E toda pesquisa que vocês forem fazer para entender a questão aí do Jaguariaíva, né, e dos fósseis do Devoniano da Bacia do Paraná, vocês, o nome, o grande nome de referência, que a pessoa que mais, é o paleontólogo que mais estuda isso, é o professor Elvio Bossetti, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tá? Ele é a grande referência para isso. Então, vou repetir o nome dele, professor doutor Elvio Bossetti, tá? Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu acho que eu não vou conseguir terminar de subir esse negócio aqui. Deixa eu pôr aqui, ó. Nome de referência para estudos da atividade. Atividade 2. Professor, doutor Elvio Bossetti. Universidade Estadual de Ponta Grossa. Nossa, gente, não sobe o arquivo, nem a internet hoje está uma carroça. Bom, vamos aproveitar aqui e continuar nosso bate-papo, né? O que surgiu aqui, Ana? Ah, então, ótimo, gracinha, já é do professor Bossetti. Eu agradeço. Ele é o nome de referência. Eu estou subindo, tá? Eu vou colocar o Fósseis do Paraná, do Sedor, porque tem imagens e é uma leitura bem geral, né? Então, para que vocês se contextualizem, é importante, tá? Então, a gente vai conhecer hoje, né? Essa semana vocês vão conhecer mais sobre uma bacia interiorana, né? Intracratônica, que é a bacia do Paraná, brasileira. E a gente vai focar mais o Devoniano, tá? Porque o Devoniano é o período mais rico e nós temos bastante. Então, as bacias do Amazonas e a bacia do Parnaíba, elas também são bacias intracratônicas, são bacias irmãs, são bacias coevas, da mesma idade da bacia do Paraná, mas como o sítio paleontológico tombado que a gente está trabalhando nessa semana é o de Jaguariaíva, então a gente colocou aí mais bacia do Paraná, tá? Mas se quiser conhecer também as outras bacias, fica à vontade. Deixa eu ver se já subiu. Beleza. Então, eu já adicionei. Incapaz de transmitir o arquivo para o serviço de armazenamento. Está rompido. Então tá. Gente, não vai dar para fazer agora, que essa internet está daquele modelo. Então, depois eu faço. Daqui a pouquinho eu já faço. Vou tentar novamente. Atividade 2. Vou subir de novo. Vamos lá. Quero um arquivo. Nome do arquivo, escolher o arquivo. Até aqui o arquivo. Adicionar o item.
A internet cai enquanto está transmitindo os dados e aí não completa. Acho que está todo mundo em aula agora, né? O YouTube inteiro. Não está nem rindo. Bom, eu faço isso já já. Deixa eu colocar aqui. Adicionar os PDFs. Bom, mais alguma questão, pessoal? Eu ainda não consegui colocar lá, não, tá? Mas é transmissão pela internet. A gente já está encerrando a nossa aula. Ficou alguma dúvida? Alguma pendência? Algo que vocês queiram questionar? Não? Bom, com isso, então, eu agradeço a participação de vocês, né? Eu desejo que vocês tenham uma excelente semana de trabalho, uma semana continue se cuidando, né? Devemos estar atentos o tempo todo e bom trabalho, boa semana. Dúvidas, vocês me contatem pelo e-mail e qualquer coisa, na próxima terça-feira, a gente faz o encerramento deste módulo e apresenta o próximo. Tá bom? Até o final do dia de hoje, eu devo colocar os 2 PDFs para auxiliar na atividade orientada 2, tá? Do Fernando Sedor, do Brasil, do Devoniano, e a pedagogia